Graça e paz, irmãos. É uma alegria estar aqui mais uma vez, né? Para compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor. E num tema também, na abertura, né? De uma campanha com um tema que faz todo sentido para a igreja, né? O principal motivo da existência da igreja foi missões, né? E nós vemos como maior exemplo o nosso Senhor Jesus Cristo, que deixou sua pátria, né, lugar de glória, e veio fazer missões aqui para nós. E hoje nós entendemos o Evangelho e estamos aqui graças a isso. Então nós todos somos frutos de missões. E é maravilhoso quando a gente olha para a igreja, né, a igreja cheia. Acredito que a gente percebeu aqui o mover do Espírito Santo durante os louvores, então não é cheio apenas em quantidade, mas cheio de amor e de espírito. E a gente percebe que missões vale a pena. Eu particularmente fico assim maravilhado em ver assim, olha os frutos. Olha os frutos, né? Você pode olhar para a pessoa que está do teu lado assim, dizer, poxa, é mais um fruto. O outro também do lado, é mais um fruto de missões. E isso nos maravilha, irmãos. E nós devemos ser muito gratos ao nosso Senhor Jesus Cristo, por Ele ter deixado sua pátria, né, vindo aqui conosco, né? E eu queria iniciar, antes de iniciar, na verdade, a minha mensagem, a palavra, eu passei um vídeo, algumas folhas de projeção para passar para vocês, que eu achei muito interessante. Eu coloquei a fonte embaixo de algumas, né, que eu busquei, e depois também tem umas que eu busquei de um trabalho de um pastor nosso, um pastor conhecido nosso, que ele é pastor e professor e diretor do nosso seminário do Rio Grande do Sul. E então ele me mandou, ele fez uma pós em missiologia, daí ele me mandou uma apresentação, e eu peguei algumas lâminas, né, dessa apresentação. Então, se puder passar a segunda. Agora tem que tirar o óculos, irmão. Quando é longe é sem óculos, quando é perto é com óculos, né? E eu fiquei pensando, irmãos, a gente precisa saber o que é missão. A gente precisa saber o que é missão. Eu fui buscar no nosso dicionário, né? E tem duas definições. A primeira é o ato de enviar ou de ser enviado. A irmã Ângela que orou, né? O missionário que decidiu ir, né? Tem 5 campos missionários. Isso, nós estamos falando dessa igreja local, né? Mas estou imaginando o mundo, né? Quantas pessoas. Depois eu tenho uns relatos aqui de um testemunho, de 2 testemunhos que eu li, que é maravilhoso. Daí nós vamos ter uma noção, né? E a segunda definição é um encargo de incumbência, um desempenho de um viver. É uma incumbência, um desempenho de viver. Aí entra realmente o missionário, né? E eu fico imaginando, irmãos, um encargo de incumbência. Daí eu lembro muito não dá para falar da palavra missão, realmente da definição de missão, sem lembrar de quem foi militar. Não dá para, missão, incumbência. A pessoa ganha uma incumbência e vai desempenhar isso. Nós vamos entender depois, irmãos, que isso é reino de Deus, é o reino. Não é o missionário só, é nós. Nós temos uma incumbência. Todo que é nascido de Deus deve sentir no seu coração um arder por missões. E eu ouvi uma mensagem de um pastor, ela estava em tradução, ela era em outro idioma, mas na tradução dizia assim: se a pessoa não arde em seu coração missões, existe uma grande possibilidade dele nunca ter nascido de novo. Existe essa possibilidade. Ele falou, um missionário alemão, mas eu, claro, só li a tradução, né? Então nós temos essa incumbência, cada um de nós nascemos de novo. Eu li uma camiseta ontem no encontro de casais que nós estava escrito eu nasci de novo, não lembro quem que estava com essa camiseta, e eu lembrei disso, poxa, todos nós nascemos, nós precisamos ter isso em mente, nós nascemos de novo, o nosso comportamento é outro, e agora nós recebemos uma incumbência, e nós precisamos representar esse reino.
Pode, por gentileza, passar para a próxima. Então, aqui tem alguns números. Só chegar um pouquinho, desculpa ficar um pouco descosta, né? Mais de 7.000 povos não alcançados. Ainda há pouco, na abertura aqui do culto, nós vimos lá o que Missões Portas Abertas publicou, né? Alguns. Mas olha só quantas. Mais de 7.000 povos. Nós estamos falando de povos que não são alcançados ainda pelo Evangelho. Mais de 4 bilhões de pessoas que ainda não ouviram do Evangelho. É muita gente, né? Mas depois nós vamos ver quanto já foi alcançado. 90% das pessoas não alcançadas, desses povos não alcançados, nunca foram evangelizados ou nunca encontraram com um cristão, nunca tiveram contato. É aquela palavra, a quem enviarei, quem há de ir, né? Mais de 90% desses povos, daqueles 7.000 povos ali, nunca tiveram nenhum contato com alguém que é cristão. Aproximadamente 80% dos povos não alcançados estão localizados nos países onde há restrições demoderadas e severas ao trabalho missionário, que é o que Missões Porta Aberta divulgou. Tem aquela, quem fez seminário, tem aquela janela 1040, né? 2040, né? 1040, né? Que se você olha a latitude e longitude no mapa, aí você olha 10 graus e 40 graus, então aqueles países que estão dentro disso aqui são os povos com restrições, né? Muitos daquilo ali nunca tiveram um contato com o Evangelho. Existe pelo menos 2 milhões de línguas que não tem nenhuma porção da palavra de Deus, nenhum trecho da Bíblia, irmãos. Eles não têm um trecho da Bíblia. 2.000 línguas que ainda não receberam na sua tradução, nenhuma porção. A maioria desses povos estão localizados geograficamente entre o norte da África e o Oriente Médio e a Ásia e as regiões de difícil acesso. Nós temos aqui povos no Brasil, né, em Manaus, em alguns locais de Manaus, que ainda nunca chegou lá, né, que são povos realmente com restrições de contato com outras pessoas. 70 milhões de surdos, que compõem ainda mais povos não alcançados. Além daqueles povos, 70 milhões de pessoas com deficiências auditivas, que ainda não tem pessoas. É como outro idioma, né? Você precisa ter esse idioma do surdo e o mudo, né? Aquele idioma para poder falar. Então, é como se fosse outro idioma. 70 milhões de pessoas que precisam, né? Aqui, eu não sei, uma vez eu estava assistindo uma live de vocês aqui, eu vi que foi anunciado que ia ter um projeto, né, para isso, eu não sei se aconteceu, mas para alguém aqui aprender, para depois talvez até aqui no culto, ficar na live, né, ficar mostrando isso ali, né, que é muito legal. Aí a outra folha, por gentileza, pode passar. Aqui estão, é como se nós abríssemos o nosso mapa do mundo, né, e colocasse em local plano, e aqui nós vemos essa parte em cor begezinha, o creme ali, é o país já atingido pelo cristianismo, já alcançado, né? Mas depois tem, olha só lá, né? Tem bastante ainda que não foi alcançado, mas olha o tanto que foi alcançado. Nós estávamos falando de missionários, né? Quantas pessoas se dispuseram, né? Igual Neemias, quando estava construindo o muro, quem vai se colocar na brecha, né? Nós precisamos de gente. Quantas pessoas saíram e foram, mas olha, nós temos um grande número alcançado, mas ainda tem muito para alcançar. Aí tem mais outra. Esse aqui eu peguei daquele mapa lá do nosso pastor, né? Pode passar um outro. Esse aqui também eu busquei dele, né? E ele colocou ali um gráfico que fala 2,3 bilhões de adébitos. Se você viu no mapa anterior, estava 2,1, né? Mas é porque daí é cristão, né? Cristão, já era cristão. Mas aqui adeptos, daí aumentou um pouco, que são pessoas que não são cristãos, mas já têm contato, já aceita, né? Vão a igrejas, né? Pode passar um outro ainda. E aqui então é mais um mapa ali, né? O azul ali é o que foi alcançado pelo cristianismo. Tem um outro? Ou acho que acabou, né? Acabou. E a palavra de Deus
ela, em João 4:35, na parte B, lá no finalzinho do versículo, nosso Senhor Jesus Cristo, ele estava falando com seus discípulos, e ele disse assim, olha, erguei os olhos e vedes os campos, que já estão prontos para a colheita. Ali a parte B do versículo, né? Que ele disse assim, eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. E eu fico imaginando Jesus falando com os seus, nesse momento ele não estava falando com o povo em geral, ele estava falando com os seus discípulos. Ele estava falando com os seus discípulos, por quê? Porque ali houve todo aquele diálogo com a mulher samaritana. Na verdade, esse capítulo 4 de João é um verdadeiro ensinamento de abordagem e de evangelização e de pregação da palavra, usando aqueles métodos. E o maior professor ensinando a nós, nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, ele inicia lá nos primeiros versículos desse capítulo de João 4, ele começa a falar que Jesus estava batizando, os fariseus começaram a falar disso, olha, Jesus está batizando mais que João o Batista, o que batizava, e Jesus está batizando mais do que ele. Então Jesus pega e sai de cena, ele se afasta, ele vai em direção a Galileia, só que entre o caminho de Galileia, da Judeia e a Galileia está Samaria, e ali era meio-dia, quente do sol, imagina aquela região. Jesus chega à beira do poço, e aquela mulher, era o horário deles, daquela mulher vir e pegar água. Samaritanos não falavam com os judeus, era uma rixa, uma rivalidade, que eles não iam no mesmo horário buscar água. Era uma região que só pegava água em poços. Tinha horário para cada um buscar água, e agora essa mulher estava lá pegando a água no poço. E Jesus chega, judeus. E a característica dos povos, irmãos, era o vestimento, né? Judeus, então todo mundo identificava que ele é judeu, né? Olha, se veste como judeu. E quando ele chega para aquela mulher, ele pede água, e a mulher já questiona ele, como é que é possível isso? Primeira barreira, né? Como é que é possível isso? Tu, judeu, vem falar comigo, samaritana, e pede água. E Jesus leva para o lado espiritual, e aquela mulher fica insistindo nas coisas materiais, na rixa, naquilo que estava lá dentro do coração, nas coisas do passado, desde a época de Salomão, né, depois da morte de Salomão, que houve aquela separação. Em Samaria foi instalado o império, a central do reino do norte, e em Judeia ficou o reino do sul. Agora separou a nação, e ficou aquela rivalidade. E aquela mulher disse, não é possível isso. E Jesus disse, mas se tu conhecesses de verdade o dom de Deus, tu é que pediria água. Jesus já falando das coisas espirituais. E a mulher volta para as coisas materiais, e diz assim, não, tu não tens nem balde. E Jesus, não, mas a água que eu te dou é diferente, você vai tomar e nunca mais vai precisar tomar de novo. Ela fala, então eu quero dessa água, não preciso mais vir aqui de novo. E Jesus passando para ela, né? Vê se acorda, né? Nós lemos aqui, abram os olhos, tem uma tradução que diz, ergam os olhos, no sentido de pálpebras, levantar para abrir os olhos. Abram os olhos e vejam. E Jesus está mais ou menos nesse sentido falando com ela, e ela continua insistindo de novo nas coisas materiais. E Jesus começa a falar para ela até o momento em que ela compreende o que Jesus está falando. E ela não só fica para ela. Missões, irmãos. O que ela faz? Ela vai à cidade. E ela chama o povo e diz, olha lá, eu achei um homem. Esse veio de Deus. Ele é o Messias, só pode ser, ele contou tudo.
Vamos lá, ele levou todas aquelas pessoas, e aquelas pessoas atenderam o evangelho de Jesus, e agora, o que elas dizem? Senhor, fica mais um tempo aqui, a gente não quer ficar, a gente quer ouvir mais. Missões, irmãos, o texto diz que Jesus ainda fica mais 2 dias, naquela cidade, naquela região. E agora, quando ele está terminando o diálogo com essa mulher, chega os discípulos que tinham ido buscar o almoço, né? E dizem assim, Senhor, nós trouxemos o almoço. E Jesus disse assim, calma lá, eu não posso interromper aqui o evangelismo. O meu pão, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então ele fala para os seus discípulos, né? Ergam os olhos, acordem. Ele está falando para os discípulos, irmãos. Ele está dizendo para os discípulos assim, ergam os olhos, olhem, vocês têm um ditado entre vocês, que daqui a 4 meses já estará a colheita pronta, mas eu quero que vocês abram os olhos, de novo o reino espiritual, para que vocês vejam que os campos já estão prontos. Já estão prontos. Vocês precisam ver a carência, a necessidade, estão prontos para colher. Nós fomos uma vez, no final do ano passado, a gente estava numa das ruas lá, fazendo convites para as pessoas. Então a gente chegou na casa de uma pessoa que a gente já tinha até tido contato com ela, mas ela nunca tinha ido e nunca foi ainda na igreja, né? Mas daí a gente bateu palma, ela, não, entra aqui, entramos lá. E daí começamos a falar um pouquinho com ela, fazer o convite, explicar para ela. E nisso entra uma mulher, na verdade ela chega na porta da casa dessa outra pessoa, e ela para na porta, ela trava na porta, e eu olhei, ela estava um pouco descosta, assim, olhei, e fiquei assim, né, parece que causou assim um impacto, né, ninguém estava falando nada, deu um silêncio na hora, né? Daí ela falou, entra, e ela entrou e foi um pouquinho para a cozinha dessa senhora, depois voltou lá para nós, onde nós estávamos na sala, e daí eu disse assim, nós vamos orar, nós estávamos até saindo sem orar, daí a mulher falou, ore por nós, daí nós fomos orar, e aquela mulher, então começou a chorar, a Leonir foi lá, deu um abraço nela, e ela disse, depois, né, depois do abraço, nós estávamos se despedindo, ela disse, eu nunca mais tinha recebido um abraço desses. Eu fiquei lembrando daquela mulher que tocou em Jesus, dizendo assim, poxa, aquela mulher recebeu virtude, um abraço com amor. Nós cristãos fazemos isso, irmãos. O italiano tem muito do abraço, né? Mas nós cristãos temos muito isso do abraço, irmão. E aquela mulher chorou muito, né? E a gente também acabou chorando com ela, né? A gente não é muito difícil de fazer chorar. E nós choramos com ela, e oramos com ela, e a verdade, a família assim está realmente destruída. E o diabo acorrenta essas pessoas e segura essas pessoas, e daí nós lembramos dessa passagem, os campos estão prontos para colher. E nós precisamos levantar o nosso olhar, e ver assim as pessoas, muitas esperam um contato. Nós vimos ali que muitas pessoas não tiveram um contato com o evangelho, com a pessoa cristã. E essas pessoas às vezes ficam esperando alguém, um socorro. E nós precisamos erguer os olhos em direção a Jesus, em direção aos campos. Um jovem, eu estava lendo, isso já faz algum tempo, né? Um jovem sul-coreano. Nós sabemos que as Coreias foram divididas, né? Coreia do Norte, Coreia do Sul. A Coreia do Norte foi falada naquele primeiro vídeo, que é a número 1 no ranking de perseguições, de bloqueio, de dificultar o evangelho. Ela é, no Brasil, no mundo inteiro, ela é a número 1. E a Coreia do Sul já é liberal. Então, um jovem da Coreia do Sul, ele estudou, e daí que a pouco ele estava estudando missões na igreja dele, e ele disse assim, eu vou para a Coreia do Norte, para evangelizar na Coreia do Norte. E uma pessoa, ele sempre preserva os nomes, irmãos, uma pessoa desse Missões Portas Abertas, na época eu tinha assinatura do jornal e da revista, e daí esse jornalista perguntou a esse jovem, mas por que você vai para a Coreia
do Norte, se, né, tu é jovem, tu pode fazer uma faculdade ali, né? Tu não pensou nisso? Ele disse assim, não, eu vou para a Coreia do Norte e provavelmente eu não vou voltar. Mas eu vou para a Coreia do Norte, eu vou levar o evangelho lá. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, que coragem, né? Pessoas que são levadas por Deus, pelo Espírito Santo a fazer isso. A gente olha aqueles países, mas existem pessoas, igual na construção do muro, quando Neemias estava lá, que ainda se colocam na brecha e vão fazer missões. E um outro testemunho que eu li, daí foi essa semana, ainda a semana passada, eu não lembro agora, de uma mulher, essa é norte-coreana, então ela vivia num país e ela é muito restrita, com muitas restrições, e ela ficou conhecendo, ouvindo falar de Jesus e do Evangelho, e isso ardeu no coração dela. E ela fugiu da Coreia do Norte para a China. A China também é difícil, né? Mas é menos controle, né? E ela fugiu lá e ela trabalhava numa fábrica. E ela foi descoberta. Então foi extraditada de volta para a Coreia do Norte. E lá, ela foi punida pelo governo, claro. Mas daí lá na sua família, olha como é que é as coisas, irmãos. Na sua família, ela orava escondida dos seus filhos. Porque eles são treinados nas escolas a denunciar, independente de quem seja. O sagrado deles é o Shinji alguma coisa lá, né? Eles são feito lavagem nas suas mentes para que denuncie até os pais. Lembra o que Jesus falou na Bíblia? Entregarão pais, irmãos. Isso já acontece, irmãos. Os campos já estão brancos, está pronto. Está pronta a seara. E daí essa mulher, ela orava escondida dos seus filhos, com medo que eles a entregassem para o governo. E ela fugiu da Coreia do Norte, deixou até a família e foi para a Coreia do Sul. Isso depois de muitos anos, para poder servir ao Senhor. Porque senão ela seria morta. E tem muitos outros testemunhos de pessoas que foram presas e eram torturadas a temperaturas abaixo de 0 e a 40 graus, abaixo de 0, e elas perderam todos os movimentos facial. Não tinha, eu estava ouvindo um vídeo de uma mulher, e ela contando, ela estava, acho que na Espanha por último, que ela conseguiu fugir, e ela não tinha mais expressão facial, ela começou a contar o testemunho dela, então ela chorava, eu sabia que ela estava chorando porque só via as lágrimas, mas não tinha mais nenhuma expressão devido a essas torturas. E agora nós olhamos para nós aqui, né? Que felicidade, né? A gente suspira, né? Estamos bem, obrigado. Cidade de São José, 14%, um pouco mais de 14% se declararam cristão. A média do estado é 19%. Cidade de São José, declarado cristão, segundo o IBGE, um pouco mais de 14%. Eu pesquisei Urubici também, claro. Tem 11, alguma coisa por cento. E a população de Urubici é 11.800, então tem um pouco mais de 1.000, talvez não chegue a 1.500 pessoas evangélicas. E eu lembrei daquela passagem, né, que Jesus disse: rogai ao Senhor da seara, para que envie ceifeiros. E Paulo fala, né, quem há de ir? Quem há de ir? Nós devemos levantar os nossos olhos e ver que os campos já estão brancos. O Evangelho nos faz perceber algo mais do que as nossas necessidades cotidianas. O Evangelho que arde em nosso coração quando nós se entregamos, quando nós nascemos de novo, ele faz nós perceber algo mais do que todas as nossas necessidades de cada dia. Nós buscamos algo, nós buscamos pessoas, nós olhamos pessoas, e nós queremos que essas pessoas sejam alcançadas. E nós almejamos essas pessoas. Uma vez eu ouvi um pastor falar, e ele disse assim: nós precisamos povoar o céu. E nós desejamos isso, nós buscamos isso. Então quando
nós recebemos, nós nascemos de novo, o Evangelho entra em nós, e agora nós percebemos que é algo mais do que as minhas necessidades de cada dia. Eu estava lendo os dizeres aqui da caixa, né? Graça, ide. E hoje eu ouvi um pouquinho de missões aqui, à tarde, né? Os irmãos, para ajudar uma família correndo atrás de geladeira, colchão, para mobiliar a casa para uma família. Quem há de ir? Não sei se vocês já cantaram aquele corinho aqui, estou voltando à essência da adoração, não sei se ainda canta, é da minha época, né? Mas não sei se ainda canta. Esse cântico surgiu na Inglaterra. Olha o testemunho desse cântico. Tinha uma igreja, uma mega igreja, existia um ministério de louvor que recebia salário da igreja para compor música e se dedicavam exclusivamente a esse ministério. E o pastor percebeu que a igreja cantava com muita empolgação e ele disse assim: Senhor, será que é porque essa banda canta muito bem? Será que é por isso que esse povo está louvando ao Senhor? E ele disse: eu vou fazer um experimento. Ele disse, chamou o ministério de louvor e disse assim: de hoje em diante nós só vamos cantar ou com violão ou com um teclado. E olha o que é missões. Se fosse talvez outros do ministério, outras pessoas que não tivessem nascido de novo, talvez eles pudessem dizer: eu vou deixar então a igreja, eu vou cantar lá, né? Tem uma outra igreja ali que está esperando, eu canto muito bem e toco muito bem. Sabe o que esse ministério fez? Eles saíram visitar os membros da igreja, as pessoas de idade, e aquilo que as pessoas de idade não conseguiam fazer, eles começavam a fazer nas casas dessas pessoas, limpar a casa, capinar o terreno, e daí surgiu esse cântico: eu estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Levantai os vossos olhos e vede que os campos já estão brancos. Nós precisamos sentir a necessidade de outras pessoas, não apenas as nossas necessidades de cotidiano. Os discípulos de Jesus, assim como aquela mulher, olhavam para as necessidades do dia a dia. Chegou o almoço e eles disseram: Senhor, tu não vais almoçar? Aí ele disse: não, o meu almoço, a minha comida é fazer a vontade do meu pai. Ele disse: ele já deve ter comido. Olha só como é que as coisas andam, sempre para o lado material, e Jesus falando: olha, é mais importante isso. Transformar, levar o evangelho que transforma. O que é evangelho, irmãos? Estou falando bastante a palavra evangelho. O que seria evangelho? Uma novidade boa, né? As boas novas. Quem foi a novidade boa? Jesus Cristo. Ele transforma. Eu não estou falando de uma palavra evangelho, eu estou falando de Jesus. Ele transforma. Ele pega a pessoa que está quebrada e a coloca de pé. Ele pega o viciado e limpa o viciado. Hoje nós estamos entrando no supermercado ali, aí eu fui abordado, eu e a Leonia fomos abordados por um rapaz, e ele fez uma propaganda boa ali, que eu era de Joinville, viciado, e agora eu estou numa casa aqui de recuperação. A pastora, falou o nome da pastora, eu não lembro, e eu estou vendendo temperos, porque para a gente manter essa casa, porque não existe salários, não existe dinheiro para essa casa, então eu estou vendendo esses temperos. E daí ele disse assim: eu já estou limpo há 2 anos. Eu fiquei muito feliz, porque é isso que o evangelho faz. Isso que o evangelho faz, ele limpa a pessoa, ele pega os nossos pecados, aquela multidão de pecados. Aliás, foi por isso que Jesus morreu, né? Em Isaías, o profeta Isaías fala que ele levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si os nossos pecados. E sabe o que nós fizemos, pastor Wendel? Nós olhamos para Jesus na cruz, com todos os meus pecados, todas as minhas dores estavam ali sobre ele, e ele ficou feio. E eu disse: Deus está afligindo ele, Deus está castigando ele, como se dissesse assim:
Deus está fazendo justiça nele, porque ele merece. Nós fizemos isso, mas o profeta continua dizendo, mas na verdade ele tomou sobre si os meus pecados e as minhas dores, ele estava levando sobre si. O castigo que nos traz a paz, que nos deixa bem com Deus, estava sobre ele. O castigo precisava ser aplicado em nós. Deus aplicou nele, e nós olhamos para ele e dizemos, ele está sendo afligido e ferido por Deus, ele merece isso. Porque na verdade nós merecíamos estar lá. Ele levou sobre si as nossas dores. O Evangelho pega a pessoa que está com o seu lar destruído. Nós falamos de casais ontem, né? Ontem foi falado tanto sobre casais. Uma coisa maravilhosa, irmãos. Eu ontem não queria interromper, mas assim, eu vinha tanta alegria, porque eu penso assim, poxa, foi Deus que instituiu a família. Ele chegou lá no início e disse, não, o homem não está sozinho, não, ele precisa uma companheira, e daqui a pouco ele fala assim, o homem deixará seu pai e sua mãe, e vão formar uma só carne. Deus fez isso, e agora o diabo tenta destruir. Satanás vem com umas artimanhas, para destruir a família. E daí ontem eu fiquei muito feliz com todos aqueles casais. Que coisa maravilhosa. E Deus pega essas famílias, que estão a ponto de se destruir, e Ele reconstrói. Esse é o Evangelho. Uma vez, vou contar uma experiência aqui, lá de Urubici. Nós estávamos trabalhando um casal, o Cláudio teve a oportunidade de conhecer o casal lá. E daí eles carregavam, os dois carregavam uma frase dita a eles. E segundo a pessoa que disse, também era um pastor, né? Disse que Deus havia dito isso a ele, e ele falou para esse casal. E a frase era dizendo assim, não está dando certo, separa, para vocês viver bem. E daí eu disse, mas como é que eu vou dizer agora? Eu disse, olha, eu creio no Evangelho que transforma e que restaura. Eu não vou dizer isso para vocês, ele queria que eu confirmasse aquilo, não. O Evangelho que eu prego, que eu creio, ele transforma, ele restaura, ele reconstrói. Como é que eu vou pregar para separar? Não, então começa a fumar droga, se isso faz bem, né? Vamos mudar o fato. Então pode se envolver em drogas. Não, o Evangelho transforma. Jesus muda a concepção, Jesus muda comportamento, Ele transforma pessoas. O Evangelho transforma, Jesus transforma. E ainda, nós trabalhamos para um reino. Há um chamado para cada um de nós. O versículo 38 desse mesmo capítulo, ele vai falar que tanto o que semeia, quanto o que colhe, todos eles se alegram. Jesus está falando assim, olha, o objetivo, o reino é comum, a finalidade é comum. O que semeia, o que colhe, como se cai para o mesmo bolso, né? É para o mesmo reino, é comum. Então os dois se alegram, porque se for individual, eu me alegro quando eu colher. Quem quer plantar? Melhor colher. Quem já viu agricultura, né? E quem já viu aquela plantação de trigo, que Jesus estava falando de plantação aqui, lá no oeste mesmo, né? Quando está maduro, é a coisa mais linda, irmãos, parece um tapete. Não é bem branco, né? É meio cremezinho, mas tu olha aquele tapete. Colher é bom, mas chegou um ponto, um início daquilo ali, que eles tiveram que plantar. E quem quer plantar? Porque quando a Bíblia fala de plantar, eles que vão chorando, gemendo, né? Esses que vão levando a semente. Mas os que vêm trazendo os feixes, a colheita, esses vêm regozijando. Aqui Jesus fala assim, ó, tanto que semeia, quanto que como que colhe, eles se alegram, porque é um reino, a visão de reino. Há um chamado para nós, para a mesma finalidade, né? Uns semeiam, outros plantam, mas todos se alegram, porque o reino prospera. Nós devemos almejar, nós estamos falando de levantar os olhos, né? Erguer os olhos, ou abrir os olhos.
E nós devemos, às vezes, almejar, irmãos, a cura de miopia que existe e muitas vezes, eu estou falando de nós, irmãos, não estou falando de pessoas que não conhecem o Evangelho, que é legal nós sentarmos aqui, e que bom, e a esperança para as almas. Outro dia nós estávamos falando lá em Urubici no culto, né? E dizendo, nós não somos daqueles que não têm esperança, Paulo falou. Nós temos esperança, nós conhecemos a Jesus, e ele fala para nós em João 14, que ele disse, olha, existe um lugar, e eu estou indo lá preparar isso para vocês, e eu quero voltar e pegar vocês e levar para que onde eu esteja, vocês também estejam. Então eu tenho esperança, porque aquele que me deu a esperança, é o que morreu para me dar a esperança, que ressuscitou, e que venceu, né? E ele disse assim, não, olha, existe esperança, e essa esperança nós precisamos pregar. Aquelas 2,3, ou quase 4 bilhões, aliás, de pessoas, que a igreja tem a missão. E a missão é nossa, irmão. E às vezes, o dia que você tiver a oportunidade de você abordar alguém, ou que alguém aborde você, que você consiga dar uma introdução do Evangelho, sobre o Evangelho, você vai ver como as pessoas estão como o campo pronto mesmo, como o campo branco, pronto a ser colhido, porque elas estão assim sedentas por isso. Elas estão esperando alguém que diga assim, tem esperança, é possível. Igual tinha a torcida que gritava, eu acredito, o time estava perdendo, eu não lembro agora, era num dos campeonatos brasileiros, né? O time estava perdendo de 3-0, e ela gritava, eu acredito, e o time empatou e ganhou nos pênaltis. Eu fiquei lembrando assim, né? Poxa, tem esperança, né? Agora que me veio à mente, tem esperança. Tem esperança, irmãos. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Então nós cremos, o Evangelho tem poder de transformar, né? A esperança. Mas nós devemos almejar, às vezes, em nosso olhar, a cura da nossa miopia. Onde a gente olha, a gente está com os olhos. Eu não sei se você já percebeu. Eu faço muito isso, quando eu estou tentando ler sem os óculos. A gente fecha muito os olhos, né? A retina, você tem que fechar ali, fazer sombra para a retina, parece para enxergar. E a gente causa até uma marca de expressão, né? Se ficar muito tempo. Não é a velhice, irmãos, é falta de vista, vai causa essa marca de expressão. E agora, quando nós colocamos os óculos, né? Fica melhor. Você não fecha mais tantos olhos, você abriu os olhos, né? Você consegue enxergar. A miopia saiu, foi restaurada. Muitas vezes nós, como cristãos, nós precisamos ter essa concepção. Senhor, talvez eu esteja sendo um crente míope, e eu preciso abrir o meu coração, erguer o meu olhar, para que eu veja os campos, para que eles estão brancos. O Evangelho une grupos. Jesus era judeus, pegou aquela mulher samaritana, e que a pouco o Evangelho foi propagado em Samaria, e aquela mulher se converteu, e muitas outras pessoas. O Evangelho une grupos, ele não divide. A igreja tem essa missão. E eu quero concluir aqui. Para onde está o nosso olhar? O meu olhar? Cada um. Se eu falar nosso, parece que eu estou falando para ti, né? Eu tenho que falar para mim, né? Cada um pensa assim, aonde que está o meu olhar? Quando eu levanto os meus olhos, quando eu olho para essa passagem de Jesus falando, ergue o teu olhar, olha os campos, para onde que está o meu olhar, né? Eu consigo levantar? Eu consigo entender isso que Jesus está falando? Aonde está o seu olhar? Qual é o reino que o nosso olho, que desperta o nosso olhar? O apóstolo Pedro, quando ele estava escrevendo, acho que foi em 1 Pedro, que ele fala de tempos, o último tempo. E talvez a gente não consegue afirmar isso porque só Jesus, só Deus, só o Pai sabe, mas talvez a gente esteja vivendo os últimos tempos. A gente está vivendo o último tempo da igreja aqui na terra. A gente olha para o modo em que se caminha, com o modo em que está vivendo o mundo. E eu estava acompanhando muito as notícias e eu fui obrigado a desligar um pouco, porque tu começa a dizer assim, poxa, acabou, não tem mais esperança, olha o que é isso. Aí você olha uma estabilidade grande, né, na Europa, por exemplo, né, e agora você olha
a Europa frágil. E você diz, não, se lá está caindo, olha, acabou, gente. Acabou. E a gente percebe que aquilo que Jesus falou nos últimos dias, a gente percebe, mas isso já aconteceu, está acontecendo. O mundo está em pânico com guerras e rumores de guerra. Vai ser a terceira, não vai ser? E tu começa a ver, meu Deus. E outro dia também nós estávamos falando lá sobre esse Mateus. E nós dizemos assim, nós cristãos, todos cristãos, podia dizer assim, ó, eu já sabia. Nós não entramos em pânico. Porque Jesus disse, haverá guerras, rumores de guerras, terremotos. Pai entregarão filhos, filhos entregarão pais. E nós precisamos ter uma visão de reino e olhar para isso e dizer assim, não, eu já sabia disso, mas é assim, eu tenho esperança. Eu já sabia, Jesus nos deixou avisado, alertou. Talvez nós estejamos vivendo o último tempo da igreja. Eu não sei, isso não importa. Talvez eu viva 80, 90, eu digo para minha esposa que eu quero viver 100 anos andando e correndo. Não sei, Deus sabe, né? Talvez nós vivemos isso, mas isso é um pouco de tempo, irmãos, comparando com a eternidade. É uma pequena fração de tempo, comparando com tudo que nós vamos viver com Cristo, ou sem Cristo. E nós precisamos erguer os nossos olhos, e olhar para Cristo, olhar para os campos, e ver que assim não, nós podemos pregar a esperança. Existe esperança, nós precisamos anunciar como igreja de Cristo, essa esperança. Que nós como igreja de Cristo possamos ter essa percepção, irmãos. E eu dou glória a Deus, porque cada vez que eu venho aqui tem mais pessoas. Antes não tinha aquelas cadeiras, agora tem que colocar as cadeiras. Mas que isso não seja um sossego. Que isso seja assim, não. Vamos lá, tem mais pessoas. Tem mais pessoas a ser atingidas. E quem sabe Deus envia mais missionários. Talvez não seja só em Jerusalém, só na Judéia. Talvez seja mais, que talvez a nossa visão de reino pode ser isso, né? Mais do que aquilo que está aqui. Do outro lado da rua tem o meu vizinho também. Depois do meu vizinho tem outras pessoas. Tem Urubici também. Tem tantas cidades. Urubici só 11%, irmãos. As pessoas são evangélicas. É pouco. A população é pequena, mas é pouco. Que nós venhamos ter essa visão de reino, como igreja de Cristo. Olhar e dizer, não, Jesus levou nossos pecados. As pessoas precisam saber disso, gente. As pessoas precisam saber que Jesus levou os meus pecados, Ele levou os pecados dela. Ela não precisa mais carregar isso, Ele levou isso lá na cruz. Está pago, está consumado. Não tem mais dívida. De modo que se nós estamos em Cristo Jesus, nenhuma acusação há para nós. Amém? Deus abençoe. Adorado por todos os povos.